Gente, a coisa não tá boa não e esse negócio vai pegar fogo. E o advogado do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, né, o Kid Preto que está preso desde novembro de 2024, veio hoje a público, lançou a defesa dele publicamente em um vídeo no canal dele. E nós vamos reprisar aqui, vocês vão ter uma ideia direitinho do que é a defesa do Kid Preto. Os Kids Pretos estão ficando roxo de raiva e a coisa não vai ficar boa não. E outra coisa, eu trouxe também aqui um recorte que eu fiz da Oeste Sem Filtro, uma entrevista com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né? E ele deu essa entrevista 6 dias atrás para a Revista Oeste. E ele fala do caso Felipe Martins, o Felipe Martins, que ficou preso aí pelo Alexandre de Moraes também, durante muito tempo, envolvido naquela coisa da falsificação de passaporte no aeroporto, de entrada no aeroporto lá dos Estados Unidos. Então essa trama do contra o Felipe Martins tem uma relação muito, muito assim, perto da trama que envolve esse tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Todos dois parecem ter sido vítimas de uma trama de cavalos de Troia, né, plantando provas para poder incriminar os dois. E isso é muito sério, porque isso aí é o fio da meada que vai delinear, entendeu? Toda a construção da PGR em torno dessa trama golpista, né? Porque a trama golpista, na verdade, está sendo externada pelos próprios narradores, aqueles que narram, né? Os donos da narrativa estão, como se diz assim, dando vazão para a autoria da trama. Isso aqui é complicado. Primeiro, nós vamos ver aqui a fala do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, né, é o filho do meio do Jair Bolsonaro. Eu vou colocar aqui no meio da tela, vocês vão acompanhar comigo, preste bem atenção no modus operandi que aconteceu com o Felipe Martins, para incriminar o Felipe Martins. É uma trama, sabe, que está aí, esse golpe que nós estamos vendo aí nas redes sociais, na velha imprensa, sabe? Os autores dos golpes estão aparecendo mesmo, e quando você vai ver, não tem nada a ver com a direita, esse negócio está tudo ligado. Essa turma da esquerda aí, se for ver, está muito próximo aí do núcleo desse poder. Mas vamos analisar isso aí, porque nós somos uma sociedade civil organizada, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 526. E nós estamos com esse inquérito aqui, a sociedade civil com esse inquérito aberto sobre essas personalidades que sofreram revés aí da justiça brasileira, que é o tenente-coronel Rodrigo Bezerra e o assessor de Bolsonaro, Felipe Martins. Todos dois vítimas de uma trama de provas plantadas, né, para incriminar os dois e dar motivo aí para criar uma narrativa em torno dessa suposto golpe, né, como tentativa de golpe. Vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro fala sobre a questão do Felipe Martins, para assim te associar o caso do Felipe Martins ao caso do Rodrigo Bezerra, que é o tenente-coronel do Kids Pretos. Vamos ver. Mas, paralelamente a isso, é muito grave também o que aconteceu com o Felipe Martins, né? Para começar, é esdrúxulo. Você prendeu uma pessoa que fugiu dos Estados Unidos, você prende essa pessoa no Brasil, né? Na casa da sua noiva, né? Da sua namorada, da sua mulher, no Paraná, em Ponta Grossa. Poxa, isso aí é quase que uma peça de ficção. Mas existem matérias da imprensa mais recentemente dando conta de que Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins não saiu do Brasil e ainda assim decretou a sua prisão. Inclusive, eu dou o benefício da dúvida para não afirmar que ocorreu uma inserção falsa do Felipe Martins com a ajuda de burocratas da imigração norte-americana, mas é difícil você imaginar uma outra situação que não essa falsificação. Então, provavelmente, para incriminar um inocente, uma autoridade americana entrou em conluio com uma autoridade brasileira, mas
Assim que se identifica essa autoridade americana, e isso não vai ser difícil de fazer, isso está indo adiante, inclusive, nesse momento. Ontem a Ana Paula Henkel trouxe essa novidade em primeira mão, dizendo que o Tom Hannon, se não me engano o nome dele, já está, que é o 01 das fronteiras americanas, ele já está com o caso do Felipe Martins nas mãos dele. Os advogados de Felipe Martins já encontraram com o secretário de Estado, o chanceler Marco Rubio, e isso tudo daí vai fazer com que as autoridades americanas mergulhem dentro do caso do Felipe Martins. Pode ser até o leading case, o caso pioneiro para uma nova política de fronteiras dos Estados Unidos. Eu vejo isso daí até com certa probabilidade de acontecer, porque envolve, não só a figura do Felipe Martins, que eu falo aqui nos Estados Unidos, que é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro, um assessor especial de relações internacionais, mas envolve o próprio presidente Bolsonaro em si, que aqui nos Estados Unidos é conhecido como o Trump dos trópicos. Então é um caso que tem todos os ingredientes para ser uma grande bomba aqui nos Estados Unidos. E uma vez achado, encontrado esse burocrata que fez essa inserção falsa no sistema migratório americano, vai vir naturalmente o segundo passo, que é perguntar para ele se ele teve alguma colaboração de autoridade brasileira. E aí eu acho que todo mundo já consegue imaginar o desfecho disso. Vai ter gente sem passaporte, mas isso daí vai ser o mais leve, tá? Porque aqui nos Estados Unidos, essa falsificação é crime. Os Estados Unidos vai correr atrás de uma prisão dessas pessoas. Essas pessoas vão ficar impedidas de sair do Brasil. Elas só não virão para os Estados Unidos porque o Brasil não extradita os seus nacionais para outros países. Mas é provável que os Estados Unidos movam uma ação criminal, mande para o Brasil para que o Brasil cumpra, com essa punição aos agentes envolvidos. Eu não sei se vocês viram aí durante a fala do Eduardo, que mostrou uma manchete, né? Eu vou até ver se eu consigo trazer essa manchete de volta para a gente olhar ela direitinho. Essa manchete aqui, ó, deixa eu até aumentar aqui. Isso é muito importante, gente. Isso tem um significado interessante. Essa matéria aqui, ó, foi postada durante a fala do Eduardo. Tá certo? Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Moraes acompanhava a localização de Felipe Martins meses antes de prendê-lo. Decisões do próprio ministro, agora sem sigilo, mostram que o juiz do STF possuía informação de geolocalização desde outubro de 2023. Essa política de esse sistema de geolocalização, tem a ver com essa coisa de acompanhar a movimentação pelo celular da pessoa, entendeu? E eu não sei se foi esse mecanismo que o ministro da Suprema Corte estava utilizando para monitorar os passos de Felipe Martins. Ou seja, o próprio ministro sabia, já que monitorava, que ele não foi para os Estados Unidos, mas essa prova, plantaram uma prova lá nas questões lá da entrada lá, e que conseguiu dar um motivo para prender o Felipe Martins, para ver se faz pesca probatória, se ele entrega alguma coisa de Bolsonaro e tal. Então, isso tudo está envolvido numa trama que tem a ver com toda essa estrutura narrativa de golpe. Isso vai de encontro às entranhas do sistema que está construindo essa narrativa. Agora nós vamos a essa participação do advogado do Felipe Martins, advogado do Kid Preto. O Kid Preto está dando o que falar, né, gente? Vocês estão vendo aí, né? Tem gente que não sabe o que é Kid Preto. No próximo, a gente fez um vídeo aqui sobre isso. Kid Preto é relacionado às forças especiais do Exército. É como se fosse assim a SWAT do Exército, entendeu? E aí envolve um treinamento super especializado para você criar uma força especial do Exército Brasileiro, que envolve instruções assim de elevado grau, entendeu? Então isso cabe para capitão, para tenente, para tenente-coronel, para general, entendeu? São pessoas treinadas para o topo de elite da formação
do Exército Brasileiro. E kit preto é porque a boina deles é preta, né? A aeronáutica tem um também, né? Aí a boina tem outra cor, aí é os kids da cor da aeronáutica, né? E a Marinha também tem essa sua força especial, né? E aí tem os kids não sei se é kid branco, os kids brancos ou kids vermelhos, né? Só sei que cada força especial tem uma boina e elas são reconhecidas assim, distinguidas pela boina. Os kids pretos, né? Kids tem a ver com, eu acho que é isso, a boina. Agora vamos ver o advogado do Felipe do Bezerra, né? Do Azevedo, que é o cara, ou seja, ele quer o Tribunal Popular e a gente aqui, como é Comissão Cidadã de Inquérito, estamos trazendo para você, porque aquilo que nós sabemos aqui, né? O Poder Judiciário ele está fazendo parte da construção dessa narrativa. Então, ele está buscando apoio aonde? Na opinião pública, né? Para poder ganhar um salvo-conduto para libertar o seu cliente, que é o Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra, que está sendo vítima de algo parecido com o Felipe Martins. É o mesmo modus operandi, percebe? Vou até me colocar a tela no meio aqui, para vocês acompanhar comigo. Vamos lá? Isso daqui é uma matéria séria. Militar do Panefone, fazendo piadinha com o caso, se defende de denúncia da PGR com foto no clube. Quem não conhece o contexto da defesa, acha que a gente tá brincando de defender. Olha só, a finalidade dessa matéria é ridicularizar a defesa do militar. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui está a nossa defesa. A denúncia da PGR diz que no dia 12 de novembro de 2022, houve uma reunião na casa do Braga Neto com os Kid Preto, onde eles ali articularam como se daria o atentado contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu junto essa foto para mostrar que nesse dia e horário que a PGR fala que houve essa reunião, o meu cliente, 12 de novembro de 2022, o meu cliente estava no clube. Essa foto eu peguei do iCloud, porque o Coronel Azevedo está preso, o celular dele está apreendido, então nós pegamos essa foto do iCloud. Isso daqui é uma baita de uma prova. Nós pegamos também no clube uma certidão, uma declaração da entrada e saída dele, que é por digital, onde prova que naquele horário que a PGR fala, Coronel Azevedo estava no clube. Clube este em Goiânia. E essa tal reunião teria ocorrido nesse dia e nesse horário em Brasília. Pronto. Provei que meu cliente não estava nessa reunião. Aí vem essa matéria e faz piadinha. Mas não importa. Quando eu falo para vocês que nós estamos fazendo uma defesa séria, é porque nós estamos fazendo uma defesa séria e essa acusação não é séria. Essa denúncia não é séria porque descartou todas as provas. Olha o tempo da casa do meu cliente até Brasília. 3 horas. Perfeito? Preste atenção nisso. O meu cliente, o Coronel Azevedo, está sendo acusado de tentar atentar contra o ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro de 2022. Perfeito? Olha só. 15 de dezembro de 2022 era aniversário do Coronel Azevedo. 15 de dezembro era aniversário. Então a gente vem e diz o seguinte: Polícia Federal, no dia 15 de dezembro de 2022, que vocês estão dizendo que foi o dia que o Coronel Azevedo ia atentar contra o ministro Alexandre de Moraes, era aniversário dele. Além disso, a gente prova com uma testemunha e com o cartão de crédito do coronel. O cartão de crédito do coronel diz o seguinte, que no dia 15 de dezembro, que era aniversário dele, ele fez 2 compras no Rappi, certo? Isso não é suficiente. Tá bom, a gente não sabe o horário que essa compra foi feita. Tá bom, a gente junta o e-mail do coronel. Seu pedido foi feito. Isso aqui é o pedido que ele fez no Rappi, exatamente às 20h34. Chegou o comprovante no e-mail dele. 15 de dezembro de 2022, 20h34. Esse horário aqui, 20h34, é o horário que a Polícia Federal fala que o Coronel Azevedo estava na frente da casa
do ministro Alexandre de Moraes, às 20h35. Só que o Coronel Azevedo, às 20h34, comprou um Rappi em Goiânia. E a casa oficial do ministro Alexandre de Moraes, às 20h35, é em Brasília. 3 horas e 7 minutos demora. Como que ele pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares? Mas isso daqui não foi suficiente. Juntamos mais coisa. Lembrando, o Coronel Azevedo está preso, seu celular está apreendido. Veja só o quanto estamos lutando, rebolando, posso dizer assim, para conseguir provas. Vamos lá. Fizemos uma ata notarial também, essa aqui é a nossa defesa. Isso daqui é uma mensagem que a irmã do Coronel Azevedo mandou de parabéns para ele, ó. Ela manda para ele: "Feliz aniversário, meu irmão querido, Digão." Ele responde, esse aqui é o celular dela, por isso que tá verdinho aqui: "Obrigado, te amo, minha irmã querida." E a irmã querida responde 4h26 com um coração e um beijinho. E o Coronel Azevedo lê essa mensagem, às 17h57, ou seja, arredonda para 18 horas. Ele leu essa mensagem às 18 horas. O que nós estamos pedindo para a Polícia Federal, que até agora não veio? Já pedimos para a PGR, até agora não veio. Já pedimos pro ministro Alexandre de Moraes e até agora não veio. Nós queremos saber onde o celular do Coronel Azevedo estava no dia 15 de dezembro de 2022. Por quê, gente? Quando você tem um celular e esse celular está ligado, ele está trocando sinal com antena. O que significa isso? Significa que tem uma antena aqui perto do meu escritório que está pegando o sinal. Tudo isso é registrado, se chama ERB. Eu estou há 3 meses, literalmente há 3 meses, pedindo esse sinal de celular. Coisa que em qualquer outro processo criminal, o juiz me fornece em 1 semana. Todo processo criminal que eu atuo, eu peço a ERB do celular do meu cliente. Sai um ofício para a TIM responde, vem lá um arquivo em Excel, detalhado, local, hora. É bem detalhado. Por quê? Se às 6 horas, volta aqui comigo, ó. Se às 18 horas o meu cliente está em Goiânia, e o celular vai mostrar que ele está em Goiânia, além de tudo aquilo que a gente já mostrou, como que ele vai estar às 20 horas em Brasília? 6, 7, 8, 9. Demora 3 horas para chegar em Brasília, de Goiânia até Brasília. Veja, nós mostramos todas essas provas no inquérito, não foi suficiente. Provamos que o Coronel Azevedo não estava em Brasília, nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, mas ainda assim a denúncia vem que ele, Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, estava no dia 15 de dezembro às 20 horas de campana nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Como se defender para além disso? E existe testemunha que estava no aniversário do Coronel Azevedo em Goiânia, na casa dele, que viu o coronel dentro de casa no seu aniversário. E ele está sendo denunciado e continua preso. Então, essa matériazinha aqui, ó, que vem fazer piadinha, tá? Vem fazer piadinha, é imprudente, é uma matéria militante e tá brincando com um militar respeitado, um tenente-coronel das Forças Especiais, que tem filha, que tem esposa e tá preso. Esse processo é uma palhaçada. Como se desconsiderar todas essas provas? Veja, ele não tá sendo... O Coronel Azevedo não foi denunciado porque ele estava da casa dele de Goiânia operando a operação, comandando a operação. Não, ele está sendo acusado de estar em Brasília, nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Nós já provamos que ele não estava. Isso daqui não é uma imprensa séria, isso daqui não é uma Polícia Federal séria, uma PGR séria. Esse processo é um jogo de cartas marcadas e está provado. Mas calma, agora vai ter um processo. Não vamos jogar a toalha, não. Tem muita água para rolar. Agora nós vamos ter uma audiência judicial com testemunhas. O G. Dias, aquele general, vai ter que sentar na nossa frente, olho no olho, e tem muita coisa para explicar. Esse processo ainda não acabou, apenas começou. Xiii, tô vendo um cheiro de fumaça. Vocês não estão vendo, não? Agora ele falou a questão do celular, que ele pede o celular, porque ele foi ter que buscar provas em outros celulares que tinha trocado mensagens com o celular do general, do tenente-coronel Bezerra, né? E aí esse celular é uma prova material, só que o Alexandre de Moraes não devolve o celular para ele fazer a perícia. Por quê? Porque a perícia do telefone celular incrimina quem? Incrimina a justiça. Incrimina quem está acusando o Bezerra. Então, essa trama golpista para matar fulano de tal, na verdade está se revelando uma
trama golpista para tentar incriminar e prender Bolsonaro. Criada essa, entendeu? Implantando prova para criar essa narrativa para poder chegar a uma conclusão de que tem elementos para prender Bolsonaro. Então é isso que a sociedade brasileira tem que se atentar. E outra coisa que aconteceu recentemente, que ajuda, né? Ele terminou falando do G. Dias, né? Que vai botar o G. Dias sentado ali, ó, olho no olho. Esse general G. Dias tem muito o que explicar, não tem? Olha, eu vou colocar aqui, ó, vou ler para vocês uma matéria que saiu aqui, ó, nesse site aqui, Bomba Bomba, sei lá o que significa. Decisão técnica e imparcial. Moraes arquiva inquérito contra Ibanez Rocha. Bem, Ibanez Rocha é o governador do Distrito Federal, que foi afastado, né? Esse senhor aqui, ó, né? Esse senhorzinho aqui, ó, que é um advogado também, né? Tem um escritório de advocacia, mas é governador, tá certo? E aí ele foi afastado. Houve uma intervenção federal em Brasília. No Natal, assim, tiraram ele do cargo de governador, fizeram a intervenção. E aí agora, olha o que aconteceu. Brasília, em um ato que reafirma o compromisso do Supremo Tribunal Federal, STF, com a justiça e a legalidade, o ministro Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira, 5, o arquivamento do inquérito que investigava a suposta omissão do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A decisão segue o parecer da Procuradoria-Geral da República, PGR, Paulo Gonet, né, que concluiu não haver provas que justificassem a continuidade da investigação. Aí fala, a justiça baseada em fatos, não em especulações. Bem, nós estamos falando em fatos, né? Até agora foi especulações que a narrativa está defendendo para prender esses dois elementos, o Felipe Martins e o tenente-coronel Bezerra. Mas vamos lá. A apuração conduzida pela Polícia Federal não encontrou indícios de que o governador tenha agido para impedir a repressão aos manifestantes que depredaram as sedes dos três poderes. Diante da ausência de elementos concretos que sustentassem a acusação de omissão, a PGR recomendou o arquivamento do caso, posicionamento que foi acolhido por Moraes. Agora nós vamos entender isso aí. Bem, então por que houve intervenção federal no Distrito Federal e o afastamento do Ibanez? Porque, bem, para você fazer uma intervenção federal, você tem que ter um elemento, né, material que fala, olha, o governador está envolvido, né? O governador tem disso, tem elementos que levam o governador a ser afastado. O governo do Distrito Federal, né, tem que ser afastado. Governo eleito, tá certo? Acho que no primeiro turno, não foi isso? Né? Afastou-se um governador, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Ficou 40 dias afastado. Então, qual foi o elemento que o Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, junto com o Lula, usou para afastar o governo do Distrito Federal? Bem, se ele não tem envolvimento com os atos do 8 de janeiro, né, ele é o chefe maior da Polícia do Distrito Federal, né, da Polícia Militar do Distrito Federal. Porque os cargos de confiança todos ali estão ligados intrinsecamente às indicações do governador. Então, tudo leva a crer que sim, né? Se houve envolvimento da Polícia do Distrito Federal, houve envolvimento do governo, né? Porque são pessoas de confiança do governo. Bem, aí você tem o seguinte, não, Ibanez não tem nada a ver com ele, então não cabia intervenção federal. Se não tinha provas antes e procurou durante 2 anos achar provas para incluir o Ibanez nesse inquérito e no afastamento dele, e não achou, então se não achou agora, não achou antes. Então, afastar ele por suposta tentativa de golpe também não era uma prova consistente. Não, isso é errado. Então nós vamos entender. Bem, se os prédios foram invadidos por dentro, como diz o próprio Lula, né?
o Planalto, né, abriram por dentro para o Planalto entrar. Então, se abriram por dentro, aí, ó, como é que fica isso aí? Quem que é o responsável pelo Palácio do Planalto? O GSI. Quem que é o chefe do GSI? É o G. Dias. E quem é o G. Dias? É o cargo de confiança imediato do Lula, né? Aquele general que sempre esteve trabalhando com Lula, inclusive no governo anteriores, do PT. Então, se aconteceu dentro do Palácio do Planalto, que é um espaço federal, e quem abriu a porta, não sei, tem relação com algo de confiança do presidente, e o G. Dias estava lá dentro, interagindo com o pessoal. Então, a responsabilidade, se não é do governo distrital, é do governo federal. Porque a parte externa, sim, depende do governo distrital, né? Do governador Ibanez. Mas a parte dentro dos prédios, que são prédios federais, STF, Congresso e Planalto, é responsabilidade do governo federal. Então, se não tem culpa o governo distrital, se o Ibanez não tem nenhuma participação, se o governo do Distrito Federal não tem participação, por que justificar uma intervenção federal no Distrito Federal? Aí vai a questão da interpretação, né? Seria para quê? Para prender os patriotas que estão lá no QG e depois afastar a possibilidade de investigação que pudesse descobrir a trama, entendeu? De quem produziu esse 8 de janeiro, porque, horas, se foi invadido os prédios com antecedência, antes da chegada dos patriotas, pessoas sozinhas lá dentro, né, andando à la vontade, quebrando as coisas, produzindo, né, destruição, são pessoas de confiança. E eles ficaram lá dentro mais de uma hora antes de chegarem a turma lá que estavam fazendo passeata. Então seria para poder criar essa narrativa e prender esses patriotas e culpar o Bolsonaro? Essa que é a questão, né? Tem um comentarista aí que eu até tinha um recorte dele, até quem colocou isso foi o Daltan Dallagnol, né? Falando disso, que é um comentarista aí, um cara que era antipetista aí, um cara da esquerda aí, né? Esqueci o nome dele, só. É um carinha até chato, só. Deixa eu ver se eu lembro dele aqui. Eu até queria trazer isso, porque eu não ia falar disso aqui agora, não. Ia ficar nessa questão né, dessa turma aí dos trópicos aí, né? Enfim, depois a gente fala sobre isso. Deixa isso para o próximo capítulo, tá certo? É bom que a gente vai ter mais assunto. Então, gente, está se revelando algo que realmente era o que se esperava, entendeu? Que os autores da narrativa, né, estão desnudando que a trama, o golpe, está se voltando contra eles, porque está caindo o castelo de areia. Essa é a interpretação que nós estamos trazendo diante dessas evidências tão claras. E é perturbador você conviver com essa incerteza, né, de saber que o governo que está aí, que a justiça brasileira que está aí, né, é parte de um conluio, né, para falsificar provas, para produzir narrativas, para incriminar pessoas. Então nós estamos sujeitos a uma situação, né, de refém, a sociedade está refém de uma força tirânica. É perturbador, né? É incômodo conviver com essa incerteza, e a gente tem que apurar isso, né? A sociedade tem que apurar isso. E aí tem essa questão da imprensa, que também fica aí vendendo essa narrativa, como diz o advogado, né? Brincando com coisa séria, bancado por essa USAID, né? Que julgou dinheiro dos impostos americanos, né? Dos pagadores de imposto americano, para construir toda essa teia, né, de corrupção e complô nos países, né, fora dos Estados Unidos. Tá bom. Então eu quero que você comente. Eu gostaria muito de ter o seu comentário. O seu comentário ajuda muito, né, a participação sua aí. Se você não, João, você viajou na maionese, isso que você está falando é um absurdo. Não, João, o que você falou é muito sério. Isso aí, sim, está desvendando, né, a trama. Você está colocando para fora as entranhas desse poder que está aí, que é um poder tirano.
Então, é preciso sim ir correr atrás e investigar a fundo, né, essa linha de investigação, porque nós não temos segurança no Poder Judiciário, né, nós temos que ter segurança, né, na cidadania, nos cidadãos, nessa comissão cidadã de inquérito criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Por isso que eu falo, né, aqui eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, já diz o lema da nossa bandeira. E, como diz um famoso conterrâneo aqui de São João del Rei, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E o primeiro compromisso de São João del Rei é com a verdade. Então, ajude a gente a compartilhar isso. E se sobrar um pingadinho aí, ó, sobrou um centavozinho aí, né, no seu salário, que eu sei que o preço do ovo está caro, que a picanha já nem existe mais, né? E deixa para nós aí um pingadinho aí para a gente juntar para poder comprar a nossa caixinha de ovo. Tá aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Um abraço. Fique com Deus.